Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas aos nossos amigos e visitantes que aqui estão hoje conosco. Você que está presente aqui fisicamente, seja bem-vindo, bem-vindo em nome de Jesus. Também quero agradecer a presença daqueles que nos assistem online hoje, através aí do nosso website, do Culto ao Vivo. Deus abençoe sua vida, que você um dia possa estar aqui conosco, ok? Que hoje seja um dia de bênção e graças sobre você e a sua família. É dezembro, nós já chegamos na época do Natal. Deu para perceber isso? Deu para perceber que é Natal? É? Louvado seja Deus por isso, né? Dezembro está aí e o Natal já está chegando, né? E eu quero anunciar a vocês que nas próximas 3 semanas nós vamos estar focados no tema sobre a significância do Natal. É sobre isso que nós vamos estar falando nas próximas 3 semanas. E no último domingo, no dia 28, nós vamos estar falando uma mensagem relevante ao começo de um novo ano, né? Falar sobre algumas coisas que nós precisamos deixar ficar para trás para olhar para um futuro, ok? Brilhante na presença de Deus. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre a relevância, a significância do Natal, porque eu quando ingressei no ministério, eu jamais iria imaginar que o Natal fosse motivo de controvérsia no meio do povo de Deus. Ingenuamente, eu cresci com essa ideia de Natal, de celebração de Natal, e meu coração nunca teve nenhuma dúvida a respeito dessa celebração. Mas, para minha surpresa, eu percebi logo que no começo que havia entre o povo de Deus uma certa resistência com a celebração do Natal. E aí eu fiquei surpreso até, né? E curioso. Eu até entendo porque haja controvérsia sobre o Halloween, né? Eu venho aqui e eu prego contra o Halloween. Eu creio que o Halloween não é uma celebração que nenhum cristão, nem aqui, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo deve participar, porque é uma coisa das trevas, ainda continua entranhado nas coisas ocultas do mal, e o crente não deve estar metido nessas coisas. Mas o Natal, né? O Natal é o nascimento de Jesus, uma celebração da vida, né? Então, e o Natal, ele é a maior celebração do mundo. Todos os outros feriados, todas as outras celebrações, elas acontecem apenas num dia, mas o Natal é o mês inteiro nós ouvindo músicas natalinas, nós fazendo planos a respeito do Natal, né? Então, o Natal, dezembro, por exemplo, é o mês inteiro voltado para a celebração do Natal, né? E na época do Natal, bilhões de pessoas separam, né, um tempo para decorar suas casas, para se preparar para o Natal, separar um tempo para enviar cartões de Natal. Elas viajam, fazem viagens de ônibus, de carro, de trem, de avião, para estar perto dos seus entes queridos no Natal, porque é Natal, há toda essa movimentação, né? E é verdade que existem negócios, empresas que elas giram em torno dessa celebração, o ano inteiro se preparando para o Natal, né? E quando o Natal chega, não tem como você não perceber que é Natal. Quando o Natal chega, você sabe que é Natal. Você chega nas lojas, você sabe que é Natal. Você chega nas casas, você sabe que é Natal. O Natal, ele impactou a nossa vida de tal forma que nenhum outro feriado, nenhuma outra celebração conseguiu, né? Se você para pensar, eu já parei para pensar, como é interessante essa questão do Natal. Porque como pode o nascimento, Natal é o nascimento de Jesus, né? E aí eu já me parei pensando assim, como pode o nascimento de um menino, há mais de 2000 anos atrás, num lugar pequeno, não tão conhecido assim, né, na época,
como pode o nascimento dessa criança, desse menino, ter um impacto tão grande no mundo inteiro que até hoje se fala, se celebra e muitas coisas envolvem ao redor do nascimento desse menino, no nosso Senhor Jesus. Você já parou para pensar nisso? Como é que pode o nascimento de uma criança que nasceu lá num cantinho do mundo, onde quase ninguém sabe onde pode impactar tanto o mundo do jeito que impactou? Porque o nascimento desse menino, do nosso Senhor Jesus Cristo, ele causa impacto nas maiores cidades do mundo. As maiores cidades do mundo hoje são impactadas pelo nascimento desse menino. O nascimento do Senhor Jesus Cristo, ele causou um impacto, ele causa um impacto hoje em Nova York, ele causa um impacto hoje em Toronto, em Tóquio, em Seul, ele causa impacto no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Washington DC, em quase todos os lugares do mundo. Você vê que o Natal, ele causa o seu impacto. Ele causa um impacto. Porque, aliás, se você não sabe, toda vez que você olha no calendário, no nosso calendário, a data que temos ali no nosso calendário é uma data de quê? Ela é uma data que está relacionada ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós olhamos no calendário o ano 2014. 2014 de quê? Depois do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o seu aniversário é relacionado ao aniversário dele. Você nasceu no ano de 1986, do ano do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o mundo, Jesus, ele dividiu a história. Jesus, ele causou um impacto tremendo na nossa sociedade, né? E por isso nós podemos parar e refletir a significância do Natal, né? Há muitos anos atrás, eu já falei aqui para vocês isso, mas há alguns anos eu falei isso que vou falar agora, que há muitos anos atrás foi escrito um livro de um escritor britânico que era jornalista, e ele escreveu um livro que foi intitulado assim, E se Cristo tivesse vindo a Chicago? Ele era um jornalista britânico, o nome dele era William Stead, e isso foi há muito tempo atrás. Ele faleceu quando o Titanic afundou, ele era um dos passageiros do Titanic. E ele foi passar 6 meses, ele era de Londres, ele foi passar 6 meses em Chicago para cobrir uma matéria. E quando ele era um grande ativista, um homem que tinha uma visão assim de justiça social muito aguçada. Então, ele foi um dos pioneiros do jornalismo investigativo. Então, ele foi para Chicago para cobrir uma matéria. E chegando em Chicago, ele começou a andar pela cidade, ele morou 6 meses lá. E ele observou que na cidade havia muita pobreza, havia muita injustiça, muita corrupção. E aquilo começou a chamar a atenção dele. E ele, então, reuniu as autoridades da cidade e ele começou a conversar sobre aquelas injustiças sociais. E surgiu a pergunta, numa dessas reuniões, que deu título ao livro chamado E se Cristo tivesse vindo a Chicago? Ele começou a perguntar isso para as pessoas. E se Cristo viesse a Chicago hoje, o que é que ele veria? O que é que ele viria? Como é que ele viria esta pobreza? O que é que ele ouviria? E nós podemos fazer a mesma pergunta para nós. E se Cristo viesse hoje a Silver Spring? E se Cristo hoje viesse aí onde você está, na sua casa, onde quer que você esteja no Brasil, no seu bairro, na sua cidade? E se Cristo viesse aí, o que é que ele viria? Se Cristo viesse à sua casa no Natal? Se Cristo batesse a porta da sua casa no Natal, o que é que ele viria na sua casa? O que é que ele viria na nossa cidade? O que é que ele escutaria? Isso é uma pergunta que deve gerar até um certo temor no nosso coração. Porque, afinal de contas, Natal é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas tem uma outra pergunta que eu acho que deve gerar ainda um temor muito maior. A pergunta é, e se Cristo não tivesse vindo? E se Cristo não tivesse vindo?
Jesus ele usa essa mesma frase em João capítulo 15, 22, aonde ele usa essa mesma expressão: se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse feito milagres tais. Jesus usa essa mesma ideia de pensamento: e se eu não tivesse vindo? Eu queria falar com vocês hoje, nessa primeira mensagem da série, que é falar sobre a significância do Natal, né? A gente vê que o Senhor Jesus, ele penetra, o espírito do Natal, ele penetra em todas as áreas da nossa vida. E esse pensamento de imaginar de que se Cristo não tivesse vindo à nossa cidade, se Cristo não tivesse vindo no nosso país, na nossa família, na nossa casa, como é que seria a nossa vida? Como é que seria o mundo? Se não houvesse o Natal, se não houvesse o nascimento de Jesus, como seria a nossa vida? Eu queria falar com vocês hoje, pedir a licença para deixar você viajar um pouco nas asas da imaginação e imaginar um pouco se Cristo não tivesse vindo. Porque há mais de 2.000 anos já se passaram desde que Jesus andou nessa terra. Muito tempo já se passou. E ele veio a esse mundo, ele nasceu num lugar desconhecido, ele não viajou mais do que 250 milhas da onde ele vivia, ele não escreveu livro, ele não possuiu riquezas materiais. No entanto, a vida dele impactou e ainda causa impacto no mundo inteiro, né? E o seu espírito, ele penetra em todas as áreas da nossa vida, na literatura, no governo, nas músicas, nas artes. Para observar quantas músicas são escritas para Jesus, quantos quadros já foram pintados para Jesus, ou refletindo a pessoa do Senhor Jesus Cristo, quantas poesias, quantos livros, quantas coisas na nossa política, no nosso governo, existem e são moldadas por causa dele. O Senhor Jesus, o Espírito dele, ele penetra em todas as áreas da nossa vida. E se ele não tivesse vindo, e se não houvesse Natal, onde e como estaria o mundo se Cristo não tivesse vindo? Aí é que eu peço licença para viajar com você, alguns anos atrás, para imaginar como era o mundo se Cristo não tivesse vindo. Como é que estava o mundo como Cristo veio? Como é que estava o mundo? As condições do mundo, na época em que Jesus Cristo veio a este mundo, eram apavorantes, quando Cristo habitou entre nós. Por exemplo, a escravidão. Mais da metade da humanidade vivia em regime de escravidão, quando Jesus veio a esse mundo. O barulho das correntes era comum ser ouvido nas ruas das cidades. Pessoas acorrentadas sendo levadas para os mercados de compra e venda de escravos. Havia uma lei no Império Romano que dizia que se a pessoa matasse um boi, ela era condenada à morte. Mas portanto, se ela matasse um escravo, nada acontecia com ela. Ela ia sofrer consequências se ela matasse um animal, mas se ela quisesse matar um escravo, não pegava nada, não tinha nenhum problema com essa pessoa. A pessoa podia se tornar escrava para ser propriedade de outro para o resto da vida. Uma pessoa podia virar escrava de outra para o resto da vida. Os filhos desta pessoa que nascesse seria já escravo da pessoa que era dono dela. Por isso que no Brasil existiu a primeira lei do ventre livre. Ventre livre foi uma lei que existiu no Brasil em que os filhos das escravas seriam livres. Os escravos eles eram comprados e vendidos como uma propriedade qualquer e criados como animais de fazenda. E aí eu quero ler para vocês um artigo que eu encontrei pesquisando para esta mensagem, de anúncios de escravos à venda, que eu encontrei nos arquivos da Biblioteca Pública Municipal de Clóvis Rocha Moreira, no Rio Grande do Sul.
E eu quero ler para vocês alguns anúncios de jornais de aproximadamente 150 anos atrás. Não é muito tempo atrás. Alguns de vocês têm quase isso. Pastor Luciano. Anúncios de jornais, na seção de classificados. Vende-se 18 de ambos os sexos, próprios para o serviço da lavoura, para ver e tratar na Rua Teatro, número 20. Escravos. Vende-se um perfeito cozinheiro de forno e fogão e boleiro. Pode-se dar para experimentar dois lindos moleques para a lavoura de 14 e 15 anos. Uma rapariga para a mucana perfeita, 3 cozinheiras que lavam em goma para ver tratar na Rua São José, número 27. Atenção, na Rua Consolação, número 72, existem para vender 25 escravos e 13 criolinhos de 12 a 16 anos, todos robustos, de boa conduta e ótimo serviço, nas melhores condições de saúde e aptos para qualquer ofício, ou que se lhe queira ensinar. As pessoas que pretenderem podem se dirigir à dita casa para tratar certos de que encontrarão entre eles um perfeito copeiro. E aí tem mais anúncios, mas só para você ter uma ideia. Essa era a condição do mundo quando Cristo entrou na nossa terra. Escravos, pessoas sendo compradas e vendidas como qualquer objeto que você pode encontrar no Craigslist hoje. Pessoas eram tratadas como propriedade daquele que tivesse meios de comprar. A vinda de Cristo deu início ao fim da escravidão humana no mundo. E um outro artigo que eu encontrei, que fala sobre o abolicionismo na era contemporânea e a escravidão moderna. Diz assim o artigo: pela letra da lei, a escravidão ela é extinta. O último país a abolir a escravidão foi a Mauritânia, em 1981. 1981. Alguns de vocês já estavam na América nessa data. Ok? Porém, a escravidão continua em muitos países, porque as leis não são aplicadas. Elas foram somente feitas pela pressão de outros países e da ONU, mas não representam a vontade do governo dos respectivos países. Hoje em dia existem pelo menos 27 milhões de escravos no mundo, principalmente em países árabes e outros países muçulmanos. Existem ainda escravos tradicionais. A caça de escravos negros, visando a captura de moças e crianças bonitas para serem escravas domésticas ou ajudantes para vários trabalhos, existem principalmente no Sudão. Na escravatura branca se encontram presas milhões de moças, principalmente de regiões pobres da Ucrânia, Moldávia, Rússia, África, Índia e países onde a prostituição tem tradicionalmente muito peso, como a Tailândia e as Filipinas. Segue ainda o artigo dizendo que existe também semelhante tráfico de crianças que trabalham como escravos em outros países. Muitas vezes eles são mutilados e obrigados a mendigar e entregar tudo aos seus donos. Além disso, existem várias outras formas de escravidão. Os preços variam muito. Enquanto moças bonitas vendidas para países rendem até $20 mil, se compram às vezes crianças e mocinhas adolescentes na Moldávia, sul da Índia, Paquistão ou China, em orfanatos ou de famílias pobres por menos de $100. E o que eu quero chamar a atenção para você é uma coisa. Não sei se você prestou atenção. A vinda de Cristo deu início ao fim da escravidão. Todos esses países mencionados aqui, não digo que é uma lista extensiva, mas a gente pode dizer uma coisa: onde os princípios de Cristo são ensinados e vividos, não se escuta barulhos de corrente arrastando pessoas para a escravidão. Todos esses países que eu acabei de ler para você aqui registrado, nenhum deles
celebra o nascimento do Senhor Jesus Cristo e muito menos vivem os princípios que ele nos ensina. É por causa de Jesus que nós somos livres hoje. Por isso que eu digo com toda a minha convicção, aonde existe Natal, não existe escravagismo, não existe escravidão. Louvado seja Deus, nós precisamos celebrar o Natal, queridos. E as crianças, essa era a humanidade, e as crianças, como é que estavam na época em que Jesus veio? Criança não tinha o valor que tem hoje. Hoje nós observamos aqui a apresentação das crianças. Elas tomaram parte do nosso culto. Tiveram aqui um momento de homenagem a essas crianças. Nos abençoaram com a presença deles aqui. Mas na época de Jesus não era assim. As crianças, elas não eram bem-vindas no meio. Quando Jesus estava. Elas não eram benquistas, elas eram vistas como um peso na sociedade. Havia uma lei no Império Romano que dava total autoridade ao pai. Ele tinha o direito de determinar a vida e a morte de um filho. A criança podia ser abandonada sem nenhum problema pelos pais. Era o pai que decidia se o filho ou a filha ia viver ou morrer. Ele tinha o direito da vida e da morte sobre a criança. Ele é que escolhia se a criança ia continuar vivendo. Crianças eram vendidas para pagar dívidas. 2 Reis, capítulo 4, 1, nós vimos isso. Os pais entravam em dívidas, como é que eles se livravam? Vendiam os filhos. Você já ouviu a expressão, diz assim, vou ter que vender o meu filho para pagar a sua dívida. Da onde que vem isso? Vem dessa lei. Que os pais, eles vendiam as crianças para pagar dívidas. Mas Cristo, ele entra na nossa história e ele muda o quadro. Ele mostra que as crianças têm valor. Jesus, ele vai e ele cura a filha de uma mulher cananeia, em Mateus 15, 28. Jesus cura um menino endemoniado, Mateus 17, 18. Ele cura outro que era surdo e mudo, Marcos 9, 23, 27. Ele ressuscita a filha do líder de uma sinagoga, em Lucas 8, 42 e 56. Ele ressuscita o filho de uma viúva na cidade de Naim. Jesus abençoa as crianças. Jesus mostrou que as crianças têm valor e as crianças são um presente de Deus, como diz o Salmo 127, verso 3. Que as crianças é o quê? É herança do Senhor, fruto do galardão. Queridos, foi Jesus que nos mostrou o valor das crianças. O mundo não conseguia enxergar o valor de uma criança até que Jesus Cristo andou no nosso meio e ele abençoou as crianças. Quando as crianças foram levadas para perto de Jesus, os próprios discípulos disseram, não, manda embora, tira elas daqui. Jesus, não, deixa que elas venham até mim. Foi Jesus que deu ao mundo, mostrou ao mundo o valor das crianças. Hoje nós valorizamos essas crianças porque Jesus nos ensinou isso. Foi Jesus que nos ensinou isso. Uma coisa mais preciosa do que você ver a alegria e a felicidade nos olhos de uma criança. Cristo muda a nossa percepção das crianças. E é por causa dele que nós aprendemos a valorizar as crianças. E as mulheres? Como é que estavam as mulheres na época de Jesus? Como é que estavam as irmãs? Nem se falava. A mulher era tida como uma escrava, um peso, um encargo na sociedade. Ela era um peso. Um homem, ele podia ter várias esposas dentro de casa. Ele tinha o direito de fazer o que quisesse com ela. Até mesmo dentro da comunidade de Israel, onde as coisas eram bem melhores. Dentro da comunidade de Israel, as coisas eram bem melhores para as mulheres. Mas até ali mesmo, até dentro da sociedade, ela sofria a sua discriminação. Ela era tida como um ser inferior. O judeu orava agradecendo a Deus por ele não ter nascido cachorro e nem mulher. Ele agradecia isso, por não ter nascido mulher. Então, era o nível de inferioridade que eles tinham para com as mulheres. As mulheres não podiam se casar sem o consentimento dos pais. Elas não podiam
adorar no mesmo departamento, no mesmo ambiente que os homens adoravam? Você acha que as mulheres podiam estar aqui na frente cantando, ou sentadas no primeiro banco, como estão aqui hoje? De jeito nenhum. Antes de Jesus vir, as mulheres tinham que ficar lá atrás, numa parte, olha, separada, uma parte afastada. Elas não tinham o direito de adorar junto com os outros. Elas tinham que ficar separadas. Cristo muda essa história. Cristo, ele entra numa sinagoga, e um dos primeiros milagres que ele faz, ele olha uma mulher lá atrás, e ele chama ela para vir à frente, e essa mulher estava enferma, e ele cura a enfermidade dela na frente de todo mundo, mostrando para todo mundo que a mulher tem valor, que ela também era uma filha de Abraão. As pessoas não consideravam, ele diz, essa é uma filha de Abraão, que tem sido atormentada por demônio há 18 anos. Jesus liberta, mostrando o valor que a mulher tem. Ele nos mostra que para o Senhor todos nós somos iguais. Todos nós temos valor. Porque ele veio, nós aprendemos isso, que diante de Deus todos nós temos um valor especial para ele. Diante de Deus todos nós temos uma segunda chance. Diante de Deus todos nós podemos começar uma nova caminhada com ele, seja onde quer que você esteja. Amados, o Natal, ele mudou a história. Antes de Cristo, o mundo não conhecia Deus. O grande filósofo Sócrates, no ano 400 antes de Cristo, tido como o homem mais sábio da época, ele declarou o seguinte: nós buscamos um Deus, um homem inspirado por Deus, que nos ensine o que devemos fazer e como devemos viver. Ou seja, o homem mais sábio daquela época não sabia quem era Deus e não sabia como viver. O homem mais sábio daquela época, mas Jesus, ele veio ao mundo. Ele entra e ele tira o véu dos nossos olhos. Jesus, ele abre os nossos olhos para conhecer quem Deus é. Ele vem então a Filipe pergunta a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz para Filipe: Filipe, eu já estou andando com você há tanto tempo e você ainda não conhece o Pai? E ele diz assim, lá em João, no capítulo 14, no verso 9, quem me vê, vê o Pai. Olha a declaração que ele faz. Ele diz, você quer ver o Pai? Olha para mim que você vai ver o Pai. Jesus, ele veio para tirar a venda dos nossos olhos, porque sem Jesus nós não íamos conseguir entender Deus. Sem Jesus nós não íamos conhecer a Deus. É através de Jesus que nós conhecemos o Pai. Em Colossenses 1,15, ele diz assim, a palavra diz assim, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus disse que se conhecêssemos a ele, também conheceríamos o Pai. Ele muda a história. E hoje as pessoas vivem melhor porque conseguiram entender melhor a Deus. Jesus, ele diz assim que a palavra diz que é ele que ensina graça e a verdade. Na época de Jesus, as pessoas, elas estavam acostumadas a escutar mestres e profetas virem e dizer, assim diz a palavra, assim diz fulano de tal, rabino de assim, assim, assado. Mas quando Jesus começa a ensinar, ele diz assim, está escrito, mas eu vos digo. Jesus, ele prega com autoridade, ele ensina com autoridade. As pessoas ficavam admiradas com a autoridade que Jesus ensinava. Por quê? Porque ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E por causa de Jesus, nós conhecemos o Pai. Ele nos trouxe, Jesus, foi ele que nos trouxe as parábolas, onde Salmo 19:1 diz que os céus proclamam a glória do Senhor, né? O firmamento proclama as obras das suas mãos. Mas através da criação nós conhecemos o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a criatividade de Deus, mas na criação nós não conseguimos entender o amor de Deus por nós. Por isso Jesus vem e ele nos ensina as parábolas. Parábolas do filho perdido em Lucas capítulo 15, aonde ele ensina o amor de Deus. Ele nos ensina na parábola do filho perdido que o nosso Deus, ele está disposto a nos receber de braços abertos no momento em que a gente decide mudar de vida.
Ele está pronto para nos receber. É ali que a gente aprende que Deus não quer jogar na nossa cara os nossos erros, os nossos pecados. É ali que a gente aprende que Deus está ali, ansioso, no termo da palavra, esperando nós decidimos voltar para casa, para Ele ir nos receber, de braços abertos. É através das parábolas que nós conhecemos quão grande é o amor de Deus por nós. Foi Jesus que nos deu essas parábolas. Ele nos trouxe o sacrifício expiatório. Se Cristo não tivesse vindo, não teria como nós oferecermos um sacrifício de expiação de pecado para Ele. O homem estaria tentando arrumar sacrifício, se mutilando, sacrificando filhos, fazendo ofertas abominantes diante do Senhor até hoje. Foi Ele que deu fim ao sacrifício, porque Ele foi o sacrifício perfeito para Deus, para todos sempre. Ele que ofereceu a si mesmo como sacrifício. O dia que mudou a história do mundo foi o dia em que Cristo foi ao Calvário para ser pendurado naquela cruz. O texto em Lucas 23, 44, 45, diz que já era quase meio-dia e trevas cobriam a terra. Até as 3 horas da tarde o sol deixou de brilhar e o véu do santuário rasgou-se no meio. E aí então Jesus dá um brado e diz: está consumado, está pago, tetelestai, a conta foi paga, o sacrifício foi feito, foi aceito. Deus ao terceiro dia ressuscita o nosso Senhor Jesus Cristo, provando para todos sempre que esse sacrifício foi suficiente para o perdão dos nossos pecados. Foi Ele que ofereceu isso por nós. Como nós não vamos celebrar o Natal? Como nós não vamos proclamar pelas montanhas que o nosso Salvador nasceu? Como nós vamos calar a nossa boca e ficar calado diante do mundo que carece do amor e do perdão de Deus? Nós vamos proclamar o Natal, nós vamos proclamar o nascimento. E aí, por que Ele fez isso? Por que Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício? Ele fez isso, como diz a palavra de Deus, que foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós, enviando o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Diz o texto lá em 1 João capítulo 4, Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Por que tem Natal? Por que existe Natal? Existe o Natal porque nós precisávamos do perdão de Deus. Existe o Natal, Jesus veio para trazer o sacrifício do amor de Deus por nós. E o lindo é que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, que nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. É através desse sacrifício que nós temos paz com Deus. É através do que Jesus fez por nós que nós podemos hoje estar reunidos aqui, cantando louvores, erguendo as nossas mãos, orando ao Senhor, sabendo que Ele irá responder às nossas orações. Foi porque Jesus ofereceu a si mesmo como um sacrifício por nossas vidas. Eu fico feliz na época do Natal. Eu fico feliz, porque eu sei, através do Natal, por causa do Natal, eu sei que Jesus não desistiu de mim. Eu sei que porque é Natal, Jesus não desistiu de você. Você pode estar quebrado, você pode estar no último fio de esperança, mas como nós cantamos aqui hoje, Ele não desistiu de você. Porque é Natal, eu quero declarar, há uma esperança. Eu quero terminar esse culto aqui hoje cantando mais uma vez a primeira canção que nós cantamos hoje. Falai pelas montanhas. Vou chamar o time de louvor que vem aqui à frente. Eu vou convidar você a cantar também. Eu quero
motivar você a celebrar o Natal, a celebrar o nascimento de Jesus Cristo, a proclamar para os seus vizinhos, para os seus amigos de trabalho, porque é Natal, a dizer para eles que Jesus veio porque nós precisávamos que Ele viesse. Jesus é o maior presente de Deus para a sua vida, para a minha vida. Ele é o maior presente de Deus para a humanidade. Nós não podemos deixar de falar que Jesus nasceu. E nós não podemos dizer às pessoas que vale a pena receber este presente de Deus. Pergunto para você, você já recebeu esse presente de Deus na sua vida? Você já recebeu Jesus, que é o presente de Deus no seu coração? É Natal. Por que é que você não recebe este presente que Deus nos deu? Diz o texto de João 3,16. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. O texto de João 3,16. Muitos de vocês sabem de cor o texto. E vão me ajudar nesse texto. E nós vamos terminar recitando João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Natal. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pela salvação que o Senhor nos oferece. Quero, Senhor, nesta manhã orar por aqueles que aqui estão, que ainda não receberam, Deus, o presente que o Senhor nos deu. Que o Teu Espírito ministre neste Natal, ó Deus querido, as verdades, as preciosidades do nascimento de Jesus Cristo. Tira a venda dos nossos olhos, nos ajuda a enxergar, ó Deus querido, quem Tu és, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Queremos oferecer ao Senhor esta canção, declarando que vamos declarar e proclamar em todos os lugares que Jesus nasceu. Obrigado, Deus amado. Obrigado pelo Natal.